Mas agora eu recebo o Jonas Hubener, que ele é o chefe do setor do IBGE aqui da região, e eles estão aqui representando uma micro-região no Brasil, tá? Que é a região de Barra do Ribeiro, Amaral Ferrador. Eles têm no escritório do IBGE uma campanha para fazer durante um ano. Estão iniciados em novembro do ano passado, vão até novembro desse ano, pesquisando uma série de moradias e pessoas que estão nessas moradias, para tentar enxergar uma fração pequena, mas que vai somar com outros colegas deles de importância, para saber dados e detalhes da população brasileira. Tem pesquisa que já foi feita, inclusive já respondi pesquisa em casa, de censo, de quantidade de pessoas que moram, se eu morava de aluguel, quantos banheiros tinha, aquela coisa toda. Mas o censo que eles estão fazendo é um censo muito interessante para entender o que cada família, cada núcleo familiar tem de renda, de despesa, como é gasta a despesa, qual é o grau de endividamento e assim por diante, para o governo, para o IBGE entender como estão, nesse momento, a vida brasileira. Jonas, muito bom dia, tudo bem, meu amigo? Muito bom dia. Primeiramente, obrigado pelo espaço aí da acústica, né, para que a gente possa tratar sobre o trabalho do IBGE, né, e essa pesquisa que a gente está em campo, que realmente é muito importante. É uma pesquisa com certeza é a mais difícil que o IBGE faz, é a pesquisa de orçamentos familiares, né, essa POF. É uma pesquisa que ela é muito importante para a população, né, para o governo, para as políticas públicas, porque ela é, como você falou, um retrato do orçamento das famílias, retrato dos gastos, dos custos, e o grande cerne da pesquisa é investigar o quanto custa para a família viver. Deve ser uma pesquisa difícil, porque as outras pesquisas que eu respondi são pesquisas simples, mas aparentemente ela repercute no orçamento da cidade. Porque se eu diminuir o número de pessoas da cidade, diminui uma série de coisas. Inclusive, o retorno de CMS para o município. Por isso que é importante as pessoas, quando forem contempladas na pesquisa, e se tiverem tempo, receber o pessoal do censo do IBGE para entender a profundidade da pesquisa que nós estamos tentando repassar para os ouvintes. Você bate na porta, como é que o IBGE escolhe aquela casa para fazer o censo? Como é que você chega naquela casa? No caso, a pesquisa, assim como outras domiciliares amostrais que nós fazemos, são apenas algumas casas que respondem, não são todas, né? Sim. Então, é feito prioritariamente, né, é feito um cadastro desses domicílios, né? Nós fazemos uma listagem de todas as casas ali que tem na região. Sim. E aí é uma amostra aleatória que faz uma seleção de alguns domicílios para responder. Quer dizer, no universo de Camaquã, por exemplo, 60 e poucos mil habitantes, vocês vão pesquisar quantas pessoas tu acredita num ano? Uma pequena parte, talvez num ano, na nossa região, a gente deva coletar por volta de 400, 500 domicílios. É bastante pequeno perto da população, mas é um extrato importante, que tu consegue, em pequenos números, ter uma estratificação boa, né? Isso. As pesquisas amostrais, elas têm um extrato pequeno, de fato, né? Mas Sim. que ele vai somando, né? A gente tem um extrato aqui em Camaquã, que se junta com um estadual, que acaba publicando, né, divulgando um dado a nível Brasil. E o que vocês na pesquisa querem saber? Eu estava vendo aqui o material. Por exemplo, o que gasta de alimento, de comida, durante o mês a família, é isso? Isso. Em valor ou em quantidade? Que tipo de produto também? Vocês vão tudo aprofundando assim no rancho da família? Isso mesmo. É mesmo? É por isso que eu comento que ela é a pesquisa de fato mais difícil que o IBGE realiza. Ela é difícil tanto para nós quanto para o informante, para a pessoa que é entrevistada. Por isso que a gente pede a compreensão, né? A gente tenta explicar. Nosso objetivo é explicar para que serve a pesquisa e como ela funciona, para que as pessoas realmente entendam a importância e possam dedicar um tempo, porque ela é uma pesquisa que ela demora muito mais do que um censo, por exemplo, que a gente faz em 10, 15 minutos numa casa, né? Nessa aqui as entrevistas demoram mais. Nós vamos acompanhar essa casa ao longo de uma semana, né? Em média 4 visitas no domicílio, né? E aí nessas visitas nós vamos pegar
vamos abordar assim, todos os gastos que aquela família teve, aquisições, no caso, ao longo de um ano, Sim. nos últimos 3 meses, a gente vai, comprei um móvel, comprei uma geladeira, os empréstimos que ela tem, as despesas que ela tem. E naquele intermédio daquela uma semana, nós vamos pegar o consumo dela, a compra de mercado, eu gasto com gasolina, como você falou, a questão das apostas, né? É um Sim. campo também, a gente capta... Apareceu no radar do IBGE o apostas. Isso, a questão da aposta, porque ela também acaba sendo um custo Sim, familiar, né? Uma despesa. Então, nós captamos tudo que aquela família gasta. De fato, assim, é um raio-x. Deve ser interessante o resultado disso, né? É muito interessante, ele mostra, né, qual que é o peso de cada item, né? Sim. Da cesta básica ou qualquer item de consumo em geral, né, no orçamento das famílias. A última edição dessa pesquisa foi em 2017 e 2018, né? Ela foi concluída em 2018. Então, ela tem uma periodicidade regular, né? Em 2018, agora a gente vai fazer esse ciclo que é 24, 25. Por quê? Porque o modo de consumo, ele vai mudando das famílias. As tendências de consumo vão mudar. Quando a gente pensava lá, sei lá, 5, 10 anos atrás, pagar a plataforma de streaming, né, Netflix ou outras, isso não estava no orçamento. Hoje já entra no orçamento de várias famílias. Sim, exato. A gente muda, né? A gente abandonou o aluguel de DVD, por exemplo, a compra de aparelhos de DVD é uma coisa que não existe compra mais o mais. livro, tem uma série de coisas. Bom, e a família é convidada a entrar na pesquisa, a participar da pesquisa. Isso leva alguns dias, vocês fazem uma amostragem. E você estava me dizendo, por exemplo, no interior e da cidade, por exemplo, o consumo mensal e o consumo semanal de ir no mercado são diferentes. O pessoal do interior tem dificuldade de vir na cidade, então compra rancho maior. Então tu tem que diluir isso ao longo de um mês e pouco, né? Para entrar na segunda opção. Daqui a pouco o pessoal do interior gasta menos em outros produtos que o pessoal da cidade gasta mais. Isso, essa diferença que a gente tem entre zona urbana e rural é um exemplo, né, de como os perfis de consumo mudam conforme o extrato social, econômico ou regional, né? Tu tens, na zona rural é mais comum a produção para o próprio consumo, Sim. Consome da própria horta. Isso. Nós, na zona urbana, a gente vai mais ao mercado, compra verdura no mercado. Essa pesquisa, ela capta, de fato, tudo aquilo que eu gasto, tudo aquilo que eu consumo. Então, ela nos traz informações tanto do custo, de fato, do orçamento, quanto isso pesa no orçamento, o preço dos produtos, né? E também a questão nutricional, né? O perfil de alimentação da população. Tu consegue descobrir isso. Em edições passadas, esse ano, nessa edição, nós não temos a antropometria, tá? Mas em edições passadas nós já fizemos. Que além de todas essas perguntas, a gente tinha a pesagem das pessoas, a pesagem, medida de altura, para poder fazer IMC, lá, fazer um cálculo de acompanhamento de obesidade, por exemplo, voltado à questão nutricional. Interessante isso aqui. E o pessoal, quando recebe você assim, a questão tudo é de chegar em casa e abrir a porta, né? Mas eu vejo que o IBGE tem uma característica assim do bom uniforme, tem um telefone de contato se alguém tiver alguma dúvida, já demonstra assim antecipadamente que tipo de pergunta vai chegar. Eu estou mostrando para o pessoal aqui, olha aqui, ó. Eles chegaram aqui na rádio com material para divulgar o material, o que querem pesquisar, panfletos do próprio material, que tipo de pergunta, uma própria carta de apresentação do representante ou do presidente do IBGE, para tentar fazer com que as pessoas confiem na pesquisa. Porque a pesquisa, ela no final, a gente acha que não dá bola, mas no final de um extrato desse, tu vai conhecer a realidade brasileira. É isso. E graças à resposta das pessoas. E não interessa o tamanho da família, se a família é mais rica, mais pobre, do interior da cidade, mas é uma estratificação que é feita, né? Nós precisamos... o grande objetivo do IBGE é retratar a realidade, seja ela qual for. A gente precisa identificar a realidade. Então, cada domicílio selecionado ele é importante, porque por mais que a gente pense, é só mais uma casa, né? Cada realidade, cada família tem suas peculiaridades, né? E ela precisa se fazer retratar, né? Então,
É importante a participação. Como você falou bem, né? A segurança, a questão da segurança é o nosso primeiro obstáculo. Porque cada vez mais a gente tem a questão de golpes, né? As pessoas ficam com medo de dar informação. É importante ressaltar que o IBGE ele não pede documento das pessoas. Né? A gente se baseia na informação declarada. Né? Para essa pesquisa, tem um detalhe que o morador ele preenche uma planilha, no caso, uma caderneta, com consumo, né? Como a gente falou, a gente precisa saber quanto a pessoa gasta no mercado, quais produtos ela comprou, o preço do produto a produto. Então, nessa pesquisa, a gente pede que a pessoa, para facilitar a vida do informante, na verdade, da pessoa, que ela pode guardar o cupomzinho fiscal, que ela for no mercado, guarda o cupomzinho fiscal, que nós fazemos a anotação depois, que ajuda. Mas isso não é uma exigência, a pessoa, se quiser, ela mesma escreve à mão ali o que ela comprou. O IBGE nunca pega um documento da pessoa. Né? É bom isso. Não precisa pegar documento, não precisa mostrar os cartões de crédito, nada disso. É uma informação... E as pessoas abrem o coração para vocês. Por exemplo, quanto gasto de farmácia, quanto gasto disso, o pessoal... Tem esse controle, o pessoal tem controle. Olha, eu gastei R$126 de farmácia. Eu nem sei quanto gasto de farmácia. Como é que vem a resposta hoje? É bastante relativo, né? Normalmente as pessoas falam, né? Pode ser que um ou outro item não lembre, né? Normalmente nós somos bem recebidos e as pessoas prestam informação com dedicação, tá? Esse é o mais comum, né? Mas nós temos sim o caso em que as pessoas simplesmente acabam se recusando a receber o IBGE, se recusando a responder a pesquisa. Né? Que esse sim é o nosso maior problema, porque nós não temos como substituir um domicílio. Né? Sob pena de... a metodologia não permite. Foi sorteado tais casas, e aquela casa está sorteada. Não pode trocar isso, exatamente. Se aquela casa, por exemplo, o morador se mudou e ela agora está vazia, é uma entrevista que é perdida, né? É uma coleta que é perdida, não tem... Vocês têm percebido algum compromisso assim que o pessoal passa? Eu tenho mais compromisso com cartão de crédito, endividamento, tem aparecido no material para vocês isso? O que o pessoal mais reclama assim do orçamento familiar? Olha, essa questão do endividamento, eu não tenho um dado, né? Enquanto a gente não conclui a pesquisa, não tem como eu precisar. Nós temos outras pesquisas também que são realizadas que captam essa realidade, mas infelizmente eu não tenho um dado tabulado aqui. Sim. Mas geralmente vem a questão a presença de empréstimos e de financiamentos, ela é real, né? Tem a questão também dos impostos, geralmente que a pessoa fala dos custos, as reclamações, assim, no caso, as reivindicações geralmente são nesse sentido, né? Das suas despesas aquelas despesas mais pesadas, né? Preço do aluguel. Tu falaste uma coisa, né? O tipo de consumo de material, tu disse que no interior tem um tipo de consumo de alimento, na cidade muda em função da facilidade, dos produtos industrializados. Como a gente vai vendo as realidades diferentes, e para vocês que estão em campo deve ser assim... Deve ter surpresa de vez em quando, assim, nas informações. Tem, bastante. Né? Bastante. Como a gente fala, assim, às vezes a gente mora... A nossa tendência é que a gente mora num lugar, a gente tem um conhecimento do nosso nicho, né, nosso entorno, nossos vizinhos, nossa realidade, do nosso quadradinho. Né? E a gente sempre acha, e tem essa percepção, assim como eu tinha antes de trabalhar no IBGE, ou toda vez que eu vou para uma região diferente que a gente não conhece, né, que aquilo ali é a realidade máxima, né? Todo mundo vive igual, é mais ou menos parecido, mas muda bastante, de fato. A questão cultural, os perfis de consumo, as realidades são muito distintas. Por isso que cada domicílio que responde à pesquisa é muito importante a participação. Nos próximos meses, Jonas, onde é que vocês vão pesquisar? Agora, até o final de junho e julho, nós estaremos fazendo a coleta aqui na zona urbana de Camaquã e no Gramal, que já pertence a São Jerônimo, né? A região ali próximo da Bandeirinha, né? Passando a Bandeirinha, Santa Alta ali. Nós vamos dar um apoio para aquela agência, né, fazendo essa coleta. Aqui em Camaquã nós estamos coletando na área central
próximo ao Jardim do Forte, tá? No entorno ali do Colégio Contemporâneo e Redondezas, e também no bairro Gaúcho, ali onde pega os condomínios, né? Dona Gabriela, depois passa ali em rumo, bem aqueles limites do bairro Gaúcho ali, Sim. rumo a Viegas, né? O pessoal quiser tiver alguma informação ou quiser tirar alguma dúvida sobre a chegada de vocês numa casa, como é que o pessoal faz? O primeiro canal na questão da dúvida quanto identificação, entrevistador, é o próprio site do IBGE, tá? No site do IBGE, ou se botar no Google ali, respondendo o IBGE, há um link na internet que tu pode botar o nome ou a matrícula do funcionário e aparece ali aonde ele está lotado, né? Se ele trabalha no IBGE, não trabalha, e que pesquisas ele faz, né? Aparece a foto. Então, a primeira questão é assim, estou em dúvida se a pessoa, se realmente é um golpe, não é, né? Eu tenho esse recurso, tá? Além disso, nós temos o 0800 do IBGE, que é o 0800 721 8181, tá? E temos também o telefone da agência, o contato da agência, né? É o 51993490617. Isso. Então a gente faz esse convite aí para o pessoal que vai receber visita do IBGE. Eu lembro, eles não pedem documento teu, não pedem cartão de crédito, não tem que pagar nada. São informações do seu consumo, do seu dia a dia, da sua despesa, tipo de alimento, quanto tu gasta, quantas pessoas moram na casa, para que o IBGE faça esse extrato, para que a gente possa conhecer um pouquinho da realidade brasileira. Isso. Amigo, sucesso para vocês. Muito obrigado, agradeço novamente o espaço, tá? E peço para que, né, a população que estiver nos acompanhando receba bem o IBGE, receba bem o entrevistador. Nós estamos dispostos a agendar essas visitas no melhor horário possível, né? Tentar não atrapalhar muito a rotina das famílias, mas a participação é muito importante. Yeah.